fechado realmente. Até os colegas na aula às vezes me zoam, não acreditam. Mas eu sinto na pele enquanto estudante também, e é uma situação que ninguém gosta. Mas a gente também tem que entender que existe por trás disso um direito do que eles estão reivindicando, então a gente não vai questionar a greve, se é legal ou ilegal, né? Mas a situação existe, é um fato. Então, para que a gente pudesse abrir a biblioteca por meio período que fosse, nós teríamos que ter hoje, para a gente abrir a biblioteca, no mínimo 15 servidores. Nós não temos esses servidores. Nós temos alguns, na verdade, nós estamos em 8 pessoas na biblioteca central, que continuam trabalhando. A biblioteca do CCA, ela não fechou, ela continua com as suas atividades. Inclusive, é lá que está dando os nada consta para aqueles que precisam. Então, a questão de formatura, nada foi parada em função do nada consta, porque o CCA assumiu essa parte. Nós já chegamos, a biblioteca, ela fechou no segundo dia de greve. No primeiro, a gente ainda aguentou com as pessoas que tinham ficado lá, quem esteve na biblioteca viu como estava a situação lá, né? No segundo dia já não foi mais possível. Nós já conversamos mais de uma vez com as colegas que lá estão trabalhando, eles dizem o seguinte: eu não estou de greve, eu estou desenvolvendo as minhas funções. Entretanto, eles não aceitam fazer a função daquele que está em greve, tá? Então não tem como. Mesmo porque com as 7 pessoas que lá temos, não seria possível. Poderíamos pegar mais uma pessoa que está no CFM, está fazendo parte administrativa, mas não seria o suficiente. E eles não aceitam fazer o serviço daqueles que estão em greve. Eu não sei se todos vocês conhecem, e talvez também não vá suprir, talvez não, certamente não vai suprir, mas vocês conhecem a nossa biblioteca virtual? Oi? Qual biblioteca virtual? Todos conhecem a biblioteca virtual. Já foram em todas as bases de dados, porque nós temos várias bases de dados e atende uma boa parte, não tudo, obviamente, tá? Você que está fazendo, não chega a atender uma boa parte. Atende, mas não uma boa parte. Não, nós temos uma boa parte dos periódicos que atendem. Não estou dizendo, olha, veja bem, nós estamos falando de bibliografia básica, livro né? Texto, né? Que a graduação precisa. É livro texto, livro precisa para aula, não periódico. Para fazer alguns trabalhos, às vezes a gente consegue resolver um pouquinho. Como eu te falei, não vai atendendo todos, mas atende. Tá? Vamos deixar a Dirce fazer todos os comentários, daí a gente anota quem então, quiser falar. O que a gente pode oferecer nesse momento, inclusive o trabalho administrativo nosso não parou, inclusive na renovação dessas bases de dados e tudo mais, nós temos algumas bases de dados que certamente não vai atender no todo, mas vai atender uma boa parte. Não sei que trabalho cada um está precisando, eu não sei a fase em que cada um está. Isso vai depender da fase do curso que está estudando no momento. Né? Mas, portal do periódico, gente, a gente tem mais de 30 mil títulos. Algum deve, em alguma forma, ajudar, porque a gente também tem que pensar assim, ó. Às vezes o professor indica uma bibliografia, mas você encontra aquele assunto numa outra também. Tá? Aí a gente tem que fazer um outro tipo de pesquisa. É só uma dica que talvez possa ajudar algumas pessoas. Tá? Quem quiser perguntar alguma coisa? Foi instalado há pouco tempo vários terminais de autoatendimento. Isso diminuiu bastante, então, o número de servidores necessários para pegar livros e devolver livros. Com esses terminais todos instalados lá, mesmo assim, precisa de 15 servidores? Quem esteve na biblioteca no segundo dia de greve? Não, o segundo dia foi um caso atípico. Então quem esteve na biblioteca no segundo dia de greve já percebeu como é que funciona. Dois terminais não resolvem. Bom, mas tem um terminal também que fica separado ali na setorial do CFM. Ele não fica parado, né? Ele está em uso lá na frente. Então, poderia ter um deslocamento desse material para daí sim dar um melhor atendimento. Quem vai botar os livros na distância? Quem vai botar os livros na distância? Não tem quem vai fazer o controle? Não é bem assim. Para quem está olhando de fora, parece simples. Não, por isso que eu estava querendo... Uma estrutura do tamanho da nossa não é simples. Sem inscrições. Qual é o seu nome? Seu nome, por gentileza? Mais alguém? E é Henrique, né? Tá. Henrique, depois Nicole.
Não, pode ser o primeiro. Tá, pode depois ali. Vai, Nicole. E não poderia abrir as bibliotecas setoriais, porque, por exemplo, a do CFM, se eu não me engano, são 3 funcionários que precisam. As outras lá, do CTC, as outras eu não sei quanto precisa. Mas, por exemplo, 8 funcionários, ocuparia 3 na do CFM, daria para colocar mais outras nas bibliotecas setoriais. Não seria uma solução um pouco possível? Nicole, seria se eles aceitassem. Eu disse no início da minha fala, eles não estão aceitando fazer o serviço daqueles que estão em greve. É perfeitamente compreensível que eles não vão trabalhar e ganhar o mesmo dia. Não é nesse sentido que eles me colocam. Eles colocam aquela questão do social, do dia a dia com os colegas. Quem está em greve tem direito de ter, quem não está tem direito de não fazer. Só que a partir do momento que começa a fazer a atividade do outro colega, aí dá um problema social entre eles. É nesse sentido. Nicole, a tua ideia, sim, se os colegas fizessem um serviço dos que estão em greve, seria possível. Número de pessoas para abrir uma setorial teríamos, né? Mas nós temos esse impasse. Bom, só para responder, a do bloco da mecânica está aberta ainda. Mas só detalhes, gente. A mecânica não é uma biblioteca do sistema de bibliotecas da UF. É setorial da mecânica. Ela não faz parte do sistema que eu administro. Mas o que eu quero saber é, por exemplo, em Santa Maria, eles mantêm a biblioteca aberta em um período, ou seja, acho que 6 horas. Então a pessoa pode ir lá, retirar livro e voltar. Mas o pior problema mesmo, acho que para as pessoas que estão estudando na universidade, às vezes vêm de longe, e elas não moram aqui perto, assim, aonde eu vou estudar? Então, a gente não tem espaço, a gente não tem onde ficar. A gente viu em greve de 2012, no EEL, a gente fez tinha de mesa lá estocada para ser jogada fora, virou uma mega biblioteca dentro do EEL. Porque as pessoas iam lá e estudavam lá dentro do EEL. A gente tem pessoas estudando no chão, estudando dentro do bloco A da mecânica, então não tem onde fazer isso. Então, quando você falou dos periódicos, suprem, beleza, a gente tem dados. Ajuda a gente bastante. tem também na internet, tem os livros, consegue baixar na internet, não é legal, mas é o que dá para fazer. Mas o problema é ter onde estudar mesmo. Então isso atrapalha bastante. Principalmente para quem vem de fora, para quem não mora aqui perto. Entendeu? Por exemplo, no meu caso. Eu não lembro. Seu? Henrique. Oi. A gente entende essa questão do espaço para estudar. Eu acho que uma das coisas que prejudicam bastante é a questão da falta de um espaço físico. Porque assim como o Henrique, eu também moro longe, acabo ficando o dia inteiro aqui na UFSC e a gente tem que ficar correndo atrás de uma sala de aula vazia para conseguir estudar. E nem sempre você consegue, porque às vezes você fica meia hora, daqui a pouco começa uma aula, tem que sair. Então, de repente, será que não é possível disponibilizar um espaço para que esses alunos que estão sentindo falta do espaço físico possam, porque tem alguns lugares que foram disponibilizados, tipo o Clube da Maçã e tal, mas são lugares que não suprem a demanda. Não adianta, dependendo dos momentos você vai chegar lá, vai estar cheio, você não vai conseguir estudar, então a gente sente falta também, e principalmente do espaço físico. Essa história do Clube da Maçã é engraçada, porque quando começou o semestre, a gente não tinha lugar para estudar, o Clube da Maçã do ano passado tinha sido extinto, por falta de gente. Fui eu sozinho que fui correr atrás de uma sala, né? Procurar sala, e aí, graças ao Valdir, quase que de favor, o responsável na reitoria pelo EF disse pra gente, olha, tem uma sala lá no quinto andar que está sendo usada de depósito por uma professora do CFH. E aí a gente foi olhar, tinha mais 50 caixas de livro desse tamanho. Né? Eu passei um dia inteiro lá com um amigo meu da matemática para esvaziar aquele lugar. E depois, com a ajuda do pessoal da física, a gente pegou umas mesas que tinha no depósito do CFM, levamos para lá e transformamos no Clube da Maçã. Mas, além do fato de dizer, ok, vocês podem usar a sala, e do Valdir ter assinado o papel e no cedido à mesa, não houve apoio institucional nenhum. E eu disse, olha, os estudantes não têm onde estudar, é uma necessidade imediata, vocês poderiam despender uma sala de aula, alguma coisa. Se não fosse essa sala que estava sendo usada de depósito, os livros que a gente realocou lá para o Nemar, nem o Clube da Maçã a gente teria. Nem o Clube da Maçã. Né? E uma pergunta disso, com relação ao funcionamento das bibliotecas setoriais. Se a gente tem, por exemplo, um funcionário, como é o caso do CFM, não existe a possibilidade da gente colocar bolsistas para ajudar? Sem chance. Por quê? Seria legal.
Bom, Totalmente ilegal. O E bolsista ele tem que ter um os dois, funcionário. ainda nos dois aspectos seria ilegal o fato de se colocar bolsista para trabalhar, e ainda teríamos o problema da ilegalidade dentro da universidade, biblioteca, está suprindo a greve com o bolsista. Quer dizer, Mas nessa ia ficar pior do que está. na questão de que o bolsista não pode Desculpa, assumir. mas eu não entendi. Você pode explicar de novo? Qual que é a ilegalidade de você ter bolsista? Bolsista não pode substituir funcionário. Mas substituir qual função do funcionário não pode? Ele não pode Ele substituir não pode funcionário. estar trabalhando sem que o funcionário Mesmo assim, não pode substituir funcionário. como porque vai existem ser alguns funcionários ainda que não estão em greve, esses funcionários eles seriam os, entre aspas, coordenadores deles. Só falam assim, ah, você vai ter que fazer Se esse você tarefa. conseguir esses funcionários que se disponham a fazer isso, contrário ao movimento. Bom, aí acho que é o papel da reitoria procurar esse Não, tipo de gente, coisa, olha procurar a aqui. direção. São alguns aspectos. Precisa de São moral. alguns aspectos. Não pense que vai chegar na biblioteca, Não sei, acho que não. seja quem for, e em meia hora vai estar sabendo trabalhar. Não, com certeza. Entendeu? Com certeza. Tem mais esse detalhe. Outra coisa, bolsista não pode substituir funcionário. Mas ele não está sendo uma substituição. Não, Segundo está. que legislação? Está. Desculpa, legislação de Legislação de universidade. bolsa mesmo, não pode? Por que é o décimo, então, eles conseguem? Ah, meu filho, eu não vou responder sobre Perfeito. outras instituições. Não. Aí, Eu tenho uma pergunta para ti. Não Qual tem que é a como. dificuldade de abrir a simplesmente para os estudantes estudarem, sem empréstimo de livro? primeiro que isso, no início, até poderiam começar com essa questão de só estudar, mas não vão ficar só nisso. Você sabe. Você sabe, já está ali, o livro já está ali, eu já vou querer levar, tá? Então, nós não temos funcionário para atender. Então, ela não pode abrir. A proposta é essa, abrir a universidade como a ABU como um ambiente de estudo sem empréstimo de livros. Não tem um sistema de segurança para impedir que os livros sejam retirados? Não tem. Não tem. Tem, claro que não Tem quando tem uma pessoa responsável. Ok. Aí vai ter que ter essa pessoa responsável. Mas quem fica ali na entrada não é o pessoal da Cronos, que é terceirizado. É terceirizado. Tem que ter pessoal nosso. O terceirizado ele tem que fazer para ele Aqueles que alguém. não sabem que esse trânsito tem só um terceirizado, que ali não tem sempre alguém nosso. E qual foi a dificuldade de vocês colocarem uma pessoa para cuidar simplesmente de você não tirar o livro de maneira Você viu o ilegal? tamanho da biblioteca, Bremer? Quantas pessoas, quantas estantes tem na biblioteca? A extensão da biblioteca. Você acha que uma pessoa daria conta de fazer toda a vistoria, todo o controle de todas as estantes? Quem que garante isso? Mas só tem uma entrada. Só tem uma entrada, mas tem 4 mil metros quadrados. O primeiro piso, mais 4 mil Olha, metros eu vou quadrados. falar uma coisa que eu lamento dizer, tá? Eu estou nessa universidade há muito tempo, há mais de 40 anos. Eu já vi situações assim, do pessoal jogar livro pela janela. A gente não quer ficar falando esse tipo de Tá? coisa. tá Porque, bom? então, assim, Nós temos um histórico. nós temos estudantes excelentes, certo? A biblioteca, ela também é aberta à comunidade, e nós não temos como fazer o controle. Eu concordo. Então, por mais legítima que seja a demanda do espaço do estudo, infelizmente nós não podemos disponibilizar a biblioteca. Tá, por exemplo. Podemos sim pensar talvez em outro espaço, mas eu tenho que conversar com algumas. Podemos, a gente já disponibilizou uma ou duas salas lá no FI, não foi? Uma sala. Uma sala. Que deve ter uns 25 metros quadrados. E quando tem 12 pessoas lá, já não cabe mais. Podemos pensar talvez em outros espaços, mas a biblioteca, pelo acervo que ela tem, pela extensão que ela tem, por todas as questões que a gente já menciona na biblioteca, não dá. Eu também gostaria de fazer, tem mais alguém inscrito? Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Com relação ao fato de que bolsistas não podem desempenhar atividade de funcionários, e a questão das bolsas de permanência que existiam uns anos atrás? Hoje é só para estudo, não pode ter contrapartida de trabalho. Eu vou colocar aqui essa questão dos bolsistas, talvez as pessoas não tenham consciência, eu diria muitos professores também não têm. É um dos problemas mais sérios em termos trabalhistas que a gente já teve, certo? A universidade diretamente ainda ela não foi autuada, mas as fundações de apoio já. Por quê? Nós não podemos... O bolsista, ele está lá para aprender. O bolsista de permanência, ele não tem contrapartida de trabalho, certo? Porque é uma bolsa para estudo.
Isso já foi amplamente discutido por muito tempo, não é uma decisão nossa de agora, e se chegou dessa forma. Aí nós temos as bolsas de estágio e bolsas de extensão. As bolsas de extensão são em áreas específicas que os estudantes atuam e eles trabalham com... Aí depende do projeto de extensão e da duração. E as bolsas de estágio tem que ter o supervisor de estágio, o local e o professor responsável, certo? E tem que ser dentro da área dos estudantes. Então, nós não podemos explorar o trabalho do estudante. Ele tem que estudar, ele tem que se formar. Se a ideia é de explorar o trabalho que é à tona, essa é a verdade. Vocês podem entrar, se alguém entrar na Justiça do Trabalho e disser que aqui eu estou sendo explorado, eu estou fazendo coisas que não é da minha atribuição, a universidade faz. Certo? E os professores são responsabilizados, os responsáveis. Então, essa é a questão. Voltando à discussão da O Henrique tem uma fala diretamente, depois do Rafael, depois do Sérgio. Brena. Se vocês não podem explorar um bolsista, como é que vocês exploram a questão das pessoas que, por exemplo, trabalham no HU, em termos de estágio no HU, sem receber uma bolsa? Mas é trabalho voluntário? Então, não poderiam ter um trabalho voluntário como... Tem que ser voluntário, né? Se alguém se voluntariar... então, mas aí você tem que abrir uma possibilidade para isso. Se não abre uma possibilidade para isso, a gente fica imontado. Ninguém sabe que isso pode ser feito. Mas trabalho voluntário é espontâneo. A gente não estimula o trabalho voluntário. Quem tem interesse que se candidata. Prefeito, se a gente criar um grupo, então, para a gente expor sobre dados públicos da TU... Isso vai caracterizar a substituição da categoria daqueles que estão em greve. Tá, mas a gente queria simplesmente não emprestar livre, a gente só cuidar da pessoa, segurando o que está acontecendo na BU. Por exemplo, não é ninguém pegar livro. Isso, olha, por exemplo, eu teria não pode que ser fazer feito. uma consulta jurídica para ver se isso é viável. Por quê? Isso traz muita responsabilidade patrimonial. Essa responsabilidade patrimonial, ela é vinculada ao servidor público. O estudante, ele não é servidor público. Certo? Gente, eu sou milionário, eu tenho de livro lá no meu nome. A hora que eu tiver que sair, eu tenho que dar conta. Vocês não têm ideia. É responsabilidade. Tudo que está lá está no nome de alguns dos nossos funcionários. Cada livro que lá chega tem patrimônio. Tem patrimônio mal, tem patrimônio, tudo está no meu. Muitos deles estão no meu nome, outros estão no nome de tantos outros. As pessoas, quando vão se aposentando, elas vão para a lista, tem que conferir se está um por um. Caso não esteja, é feito um processo para justificar. Por isso, quando a Vou gente pagar. já tivemos colegas que tiveram que pagar livre, porque não conseguiram provar a coisa. Então, é complicado. Vocês não A sabem bem o que situação é muito acontece lá atípica. dentro. Então, assim, da tem gente. vários caminhos. E acho que o bom Cada livro lá momento tem uma é estar dialogando e estar buscando alternativa. Por enquanto, as que apareceram, a princípio, que a gente possa estar errado ainda, a gente vai se instruir melhor, mas a princípio todas as possibilidades que apareceram ainda não são juridicamente viáveis. A gente não pode correr. Por exemplo, tem uma sala na BU, que é aquela sala lá de baixo, que é a sala de estudos. Ela não tem uma porta do lado de fora? Não tem. Então não tem como viabilizar aquela Ela passagem? Ela aí? não tem uma porta do lado de fora. Não, estou perguntando. Não Não, sei. estou dizendo que ela não tem. Falou de uma maneira... Não, calma. Estou dizendo que não tem como viabilizar aquela passagem ali, um controle mais rigoroso na entrada, assim, você vai para onde? Lá, tudo bem. Ou não sei, alguma maneira, por isso já seria uma boa... Como não tem livros embaixo, de repente podia disponibilizar essa sala de estudos individual. Mas tem periódico. Mas daí faz o controle das pessoas para irem só para a sala, as pessoas não possam ir para os outros Quem lados. vai fazer o O controle? problema é o Mas nós controle. tem 8 pessoas que estão dispostas a trabalhar. Não, eles não estão dispostos a Estão fazer fazendo serviço dos expediente outros. interno. Eles estão trabalhando a função deles. Então, foi a Não primeira dão coisa que atendimento ao usuário. Só para esclarecer um ponto de estrutura, eu gostaria de saber se existe esse compromisso, agora que se a gente vai sair dessa reunião, se com o compromisso de vocês, pelo menos, desenvolver um esforço Pelo menos não está. para construir estrutura. Se sim, como isso vai ser feito e até quando vai demorar para vir a resposta? Se isso é possível ou não. Do espaço, é isso? Isso. Ó, qual é o seu nome? Delcio, com D. Nelson? Isso. Delcio.
Delcio, eu não posso dar uma resposta precisa. Nós estamos numa situação de greve. Talvez vocês estranham, porque vocês têm a felicidade de ter passado por muitas poucas greves no serviço público. Tá? Eu tenho a felicidade disso, porque eu já passei por muitas greves. Eu entrei na universidade de engenharia em 79. Foi o primeiro ano que teve greve, fim da ditadura militar. Certo? E dali eu passei por muitas greves. Em 2005 nós tivemos uma greve dos docentes, ela levou 3 meses e meio. Restaurante universidade fechado, sem aula e sem biblioteca. Muita gente tinha que ficar. Mas aí não tinha Você se calma, Tamara, estabilizou, falou. Gente, por que a gente está com aula sem condições de permanência para os estudantes? Por que esse problema não foi debatido? Pessoal, a Lúcia está falando. Reitoria e Administração Central antes do semestre começar. Eu diria isso que assim, está colocado durante uma greve, precisa da assistência estudantil. Durante uma greve, Tamara, a gente passa por uma série de dificuldades. Ok, temos um compromisso. Se você quer não terminar o semestre letivo, então você leva essa bandeira. Ok? O que nós temos condições é de fazer o possível para terminar o semestre letivo. Por quê? Porque só tem uma categoria em greve. E não são todos os que estão em greve. Agora, nós não podemos obrigar quem está em greve a trabalhar. Porque a lei não permite isso. Certo? E não podemos também, pela lei, contratar para substituir quem está em greve. Certo? Isso não é possível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês podem ter certeza que todos os esforços a gente faz. Só que a situação de greve é uma situação de dificuldade. Nunca vai ser uma situação, está tudo bem, todos os serviços estão funcionando. O movimento de greve ele é um movimento para gerar crise, para gerar dificuldade. Certo? O que nós tentamos é minimizar. O que eu posso dizer para o Delcio é o seguinte: nós vamos estudar um espaço possível para disponibilizar para o estudo para vocês. Eu não posso dizer que eu vou conseguir assim. Por quê? Nós vamos ter que ter as mínimas condições de segurança para vocês ficarem nesse espaço. Então, eu não posso dizer agora, porque eu teria que verificar. A universidade está com uma falta enorme de salas de aula. Principalmente terça, quarta e quinta, praticamente todos os espaços das 8 às 18 horas estão ocupados. Temos espaços à noite só. Então, eu teria que verificar, porque eu não tenho essa informação aqui. Certo? Então, a dificuldade, infelizmente, vocês estão tendo, é a falta do espaço físico, mas vocês estão tendo as aulas. Certo? Então, nós não conseguimos, por uma situação que não depende dessa administração, porque a greve é nacional, o empregador é o governo federal, não é a gestão da universidade, nós também somos servidores públicos, não temos a capacidade de dizer, ó, podemos atender essa pauta ou não. É uma pauta nacional que tem que ser negociada e vai ser negociado com o Ministério da Educação. Então, o que nós podemos fazer é tentar minimizar os prejuízos. E é isso que nós estamos fazendo a cada dia. A cada dia, vocês podem ter certeza. Eu acho extremamente legítimo estudante querendo espaço para estudar. Só que nós estamos numa situação excepcional, que é uma situação de greve. Então, nós estamos fazendo esforços para... Já se disponibilizou, é um espaço restrito? Vamos ver se tem alguns outros disponíveis. Tá? Mas isso não posso dar resposta agora, porque eu tenho claro que é uma falta imensa de espaço físico nessa instituição. Talvez seja o problema mais sério que a gente tenha. Certo? Então, podemos dar uma resposta? Podemos. Aí eu não vou dizer que vai ser breve. Tá? Hoje é terça-feira, talvez até final da semana, início da semana que vem, a gente consiga dizer, ó, tal sala está disponível em tais horários, a gente pode fazer o quadro das salas e vocês têm ideia de onde tem disponibilidade. Tá, ok? Onde não está tendo aula, alguns outros espaços que a gente pode ter aí disponível. Tá? A gente conversa com os diretores, para os house, talvez colocar algumas mesas para estudo. A gente pode tentar fazer. Tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, também que passem para a gente averiguar se há viabilidade ou não da sugestão A, B, C ser viabilizado. Eu vou fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário, depois o Rafael vai falar, depois o Henrique vai falar, depois a Nicole, o Delcio e o André. Se mais alguém quiser falar, levanta o braço que eu boto o nome aqui. A professora disse que não sabe de espaços viáveis.
pois eu sei, porque quando eu fui atrás de salas para o Clube da Maçã, eu procurei lugares. E eu vou dizer uma coisa, o auditório do UFI e o anfiteatro tem mais ou menos o tamanho dessa sala. São duas salas em degraus assim, grandes, que estão vazias, não tem cadeiras, mas tem a instalação elétrica, tem ar-condicionado e tem ponto de internet. É só passar uma vassoura ali. Eu sei, porque quando eu quis fazer o Clube da Maçã, eu queria pegar o auditório. Eu queria pegar o auditório até porque tinha um funcionário para emprestar a chave e os alunos sequer teriam que ser responsáveis por deixar o auditório aberto, porque poderia ser fechado pelo funcionário, que não estava de greve, né? O que aconteceu? Eu fui até a reitoria, pedi, olha, a gente precisa estudar, tem um auditório lá que está 1 ano e meio parado, a gente pode usar? Aí eles olharam, porque você tem que ver bem, porque já saiu, já foi contratado o cara que vai fazer a cenografia e ele já está fazendo o projeto, então você tem que ver que não. Mas a gente tem essa salinha aqui. Então eu tenho essa proposta e eu convido todos vocês a irem lá no primeiro andar do FI, aquele andar abandonado, inútil, que está 1 ano e meio lá fazendo nada, né? E olhem pela porta e vejam o tamanho daquela sala e me digam ou não se não dá mais ou menos umas 2 salas, o auditório e o anfiteatro, de estudos individuais da BU, né? E seria só questão de botar mesa e cadeira, só isso, ok? A professora quer falar alguma coisa? Podemos verificar a possibilidade, porque eu tenho que ver o seguinte, não tem nenhum serviço contratado para ser feito nesse momento. Tá? Ok. Rafael? Bom, a professora falou há pouco que o maior interesse é terminar o semestre, né? Mas terminar o semestre de qualidade, não de qualquer jeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, anteriormente a professora havia dito sobre as dificuldades do funcionamento e tudo mais. Vieram aqui até agora e não apresentaram nenhuma proposta para a nossa reivindicação. Essa greve está há mais de 3 meses e até agora não se preocuparam em onde os alunos vão estudar. Quer dizer, são 2 pontos fundamentais, RU e biblioteca, né? Deixamos o RU um pouco de lado, vamos focar só na biblioteca. O maior pedido aqui é de um espaço para estudar. Em 3 meses, toda a gestão não se deparou em pensar, não parou para pensar onde os estudantes vão estudar. Isso não é uma prioridade. Não tem que ser encarado como uma prioridade o espaço que os estudantes vão usar. Na verdade, calma aí, mas vale terminar o semestre com que qualidade? É um semestre realmente cursado? Porque os professores não levam em conta a dificuldade. Muitos entendem, é verdade, está tendo greve. Depois de meia turma falar que está tendo greve. Então, calma aí. A gente não tem que achar espaço, nós não temos que entregar tudo pronto para vocês. Vocês têm que fazer a gestão dessa universidade, não sou eu. Eu gostaria dessa resposta o quanto antes, né, para não chegar no tempo de estudar para retendo. Eu pretendo saber qual a sala que eu vou estudar. Estão em temporada de prova, tudo. Acho que final da semana seria um ótimo prazo. Ou passar final de semana já não precisa mais. Sexta-feira seria um ótimo prazo para vocês darem a resposta. Boa. Levantamento de espaço físico. Henrique? Ela tinha falado que a gente não pode obrigar. Tem que mudar totalmente de assunto agora, mas tudo bem. Ela não pode obrigar as pessoas que estão em greve a trabalhar. Mas acho que semana passada, quarta-feira, se não me engano, os grevistas fecharam a papel e impediram os outros de trabalhar. Isso pode, então? Aí tem que se posicionar. Não, mas eu quero dizer isso. Você fala que os grevistas têm todos os direitos do mundo. E cadê os deveres? Entendeu? É isso que eu quero saber. As pessoas no Brasil normalmente fazem isso. Eu tenho direito, mas ela não quer fazer o seu dever. Mas tudo bem. Só queria fazer uma linha aqui no comentário que tu fez. Não, a legislação de greve, ela não é específica para o serviço público. Eu sei. Certo? Então, nós temos muitas ambiguidades e muitas dificuldades. Certo? E a grande dificuldade é que não é a gestão da universidade que é o empregador. O empregador é o governo federal. Entendi. Isso eu já entendi. Só preciso fazer o adendo que tu estava falando. Mas, professora, nós temos o compromisso da reitoria que até sexta-feira vai entregar um posicionamento, então? Dá uma resposta. Dá uma resposta? Sim. Ok.
Nicole? Eu queria sugerir um espaço que tem mesa, que tem cadeira e que não está sendo usado. O RU. Já aproveita e faz um pedido. Vai ser verificado, tá? Pelo menos aquela sala. Ótimo, aquele espaço. Não, Delcio? Já foi contemplado. Tá. André? Minha sugestão é mesmo. Breno? Eu quero reforçar o que o colega falou, parabenizá-lo mais uma vez. Essa é a pergunta que a gente está se fazendo. Vai se esperar a greve passar de braços cruzados e os estudantes que vão ter que tomar todas as iniciativas? Ou a greve é parte do desafio de gerir a universidade? Essa é a pergunta. É um desafio dantesco, então, oferecer um lugar para os estudantes estudar? Ou a gente vai ter que ficar fazendo como clube da maçã? Cada problema que a universidade tem, os estudantes vão ter que resolver? Bremer, eu vou só colocar uma coisa, tá? Como eu disse, eu estou há bastante tempo aqui. É a primeira vez que eu vejo os estudantes, durante um tempo de greve, solicitar um espaço para estudo. Legítima essa necessidade. Legítima. Então, quando alguém pergunta por que a instituição não fez, porque eu não me lembro dessa demanda ter aparecido antes. Pode até ter aparecido, mas eu realmente não me lembro. Então, é uma situação... 2011. Eu disse que eu não me lembro, Tamara, eu não estou dizendo que nunca existiu, tá? Então, então assim, está vindo a demanda, eu já disse, até sexta-feira ela não está propondo uma solução. Só uma dentro. Tá? Eu não posso falar de tudo, porque eu tenho que analisar, por exemplo, lá no EFI, poderia ser um espaço, mas eu tenho que ver se não tem algum agendamento